Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é para fazer uma pergunta para vocês. Eu quero começar, como eu quero conhecer as pessoas que estão assistindo os meus vídeos, eu quero entender como as pessoas, como algumas, a maioria, ou uma, duas pessoas que assistem meus vídeos, o que elas pensam, o que elas acham de certas atitudes que acontecem em algumas oficinas de São Paulo, ou do Brasil, ou do mundo, até com algumas pessoas do ramo automotivo, que é o seguinte, que depois eu vou contar algumas histórias, jamais tentar falar o que é certo e o que é errado. Se eu fiz isso em algum vídeo, eu até peço desculpa, peço perdão, porque no meu objetivo não é falar quem está certo e quem está errado. Cada um tem sua estratégia, cada um tem sua vivência, suas experiências, seus objetivos, seus sonhos. Então, cada um age de um jeito de acordo com tudo isso que eu falei. Que é o seguinte, acontecia muito lá na oficina, e começou a acontecer ainda mais quando os mecânicos, alguns mecânicos começaram a perceber em alguns momentos porque eu e meu irmão, a gente parou de fazer algumas coisas que eles queriam. Por exemplo, chegava carro para trocar óleo e filtro. Chegava carro para trocar óleo e filtro. Antes de colocar o carro no elevador, antes de colocar na valeta, antes de colocar no macaco para trocar o óleo, não importa onde, já falavam para a gente. Principalmente os mecânicos com menos idade e com menos tempo de empresa. A gente não estava acostumado, a gente sempre trabalhou, a gente tem até hoje 6 mecânicos que têm mais de 15 anos de casa. 6 mecânicos. E esses, eu não sei, questionavam um pouco, não questionava muita coisa, simplesmente fazia o que pedia. Ah, faz isso, faz. Faz outra coisa, faz. E aí eu já até contei isso, que foi na época, 2 anos depois que acabou o controlar, foi a primeira vez que nós contratamos um mecânico com menos de 25 anos de idade. E esse mecânico, em menos de um ano de empresa, ele questionou tanto a gente, ele fazia tanta coisa nova, que eu, na empresa, desde 2002, eu nunca tinha visto, ouvido tanta coisa nova. Isso foi maravilhoso. Foi estressante em alguns momentos, em certa quantidade, mas foi maravilhoso. Principalmente depois que a gente percebeu como criar estratégias e por que tinha aqueles tipos de questionamento. Não era, por que você quer saber? Aí ele falava assim, eu quero saber por causa disso. Em 98% das vezes não tinha nada a ver com a resposta dele, que a resposta dele não era realmente o verdadeiro objetivo. E nós, graças a Deus, nós fomos percebendo que não era aquilo. Vamos lá. Então chegava o carro, Renan, ele falava assim para mim, Renan, já separa o óleo e filtro. E tudo também mudou bastante. Eu vou complementando aqui, que eu vou lembrando. Quando meu irmão mudou de casa, meu irmão morava perto da oficina, ele foi morar a 8 quilômetros de distância da oficina. Ele foi morar num lugar melhor, com clientes com carros mais caros, com clientes mais exigentes, muito mais exigentes, mas não tem nem como comparar o nível de exigência de alguns clientes. Então, vamos lá. Estou contextualizando muito para poder para poder ajudar vocês na resposta. Quando tiver uma certa quantidade de comentário no vídeo, neste vídeo, eu vou fazer um vídeo explicando e contando as histórias. Então, nunca questionava a gente, nunca. Aí começou a questionar. Entrou esse mecânico já foi questionando. Nunca, era sempre assim. O mecânico ele tirava o óleo, tirava o filtro, esgotava, colocava lá no carrinho de óleo, colocava depois que esgotava tudo, estava tudo esgotado, estava pronto, não tinha mais como ele dar prosseguimento no serviço. E ele falava, Renan, pega o óleo e filtro. Aí eu ia lá, pegava o óleo e filtro e dava na mão dele. Beleza, ele lá trocava, beleza, liberou o carro e ia embora. Só que começou o seguinte, começou
Renan, pega o óleo e filtro. Eu falei, tá bom. E aí, no começo, eu não percebi. O meu irmão que percebeu, muito mais velho, macaco velho, né, que diz aquele ditado, então muito mais velho, muito mais tempo de experiência, muito mais tempo sofreu com boicote, sabotagem, chantagem, estratégia, malandragem. E aí o meu irmão foi vendo eu fazendo isso e ele falou, Renan, por que você pega antes dele começar a fazer o serviço? Ele falou, é para agilizar. Ele falou, para. E eu vou te contar algumas coisas porque você tem que parar. E aí ele me contou, algumas coisas não, ele me contou uma coisa. Ele falou, agora você pensa em outras coisas que o mecânico ele está fazendo isso por estratégia. Quais? Pensa e depois vem falar comigo. E eu fiquei semanas pensando. E aí nós paramos de fazer. Nós paramos de pegar. E aí a primeira coisa que nós mudamos na empresa. Renan, o mecânico chegava para mim, Renan, pega óleo e filtro. Nem começou a fazer o serviço. Primeira coisa que eu perguntava, que eu falava, qual é a especificação do óleo que esse carro está usando? Essa pergunta começou a virar frequente. Toda troca de óleo, eu fazia essa pergunta. Só quando eu e meu irmão começamos a fazer esse tipo de pergunta, que eles não estavam acostumados, em menos de um ano, nós ouvimos diretamente e indiretamente mais de 100 reclamações, questionamentos, perguntas, críticas diferentes. A primeira vez, nós temos anotado até hoje, a primeira vez que nós fizemos essa pergunta, qual é a especificação? Nunca tínhamos perguntado, a gente sempre corria atrás. Chegava lá, a gente ia olhar em tabela de óleo, olhava em aplicativo de óleo, em software de óleo, enciclopédia, pesquisava na internet e tal. Manual, etiqueta, olhava naquela etiqueta que fica no capô do carro, a gente olhava na tampa de óleo, a gente perguntava para o cliente, beleza. Nós fazíamos esse trabalho. Depois nós paramos, começamos a questionar o mecânico para ver que tipo de atitude. Na verdade, era para ver a atitude dele, quais atitudes ele ia tomar depois dessa resposta. Porque a atitude dele ia fazer a gente mudar vários procedimentos na empresa, como nós mudamos. Outra coisa, pedia para a gente separar, e a gente separava na hora. E aí depois a gente só começou a separar quando realmente não dava mais para ele dar prosseguimento no serviço. Ah, Renan, pega lá logo, tipo, não dá mais, eu já tô aqui com tudo desmontado. Aí a gente começou a pegar o óleo e filtro e dar na mão dele. Então eu faço essa pergunta para vocês. Você que tem oficina, você que é cliente, você que é mecânico. Vamos lá. Pergunta 1. Por que você acha que o mecânico ele já pedia para separar óleo e filtro antes dele sequer manobrar o carro para colocar na vaga para fazer o serviço? Pergunta número 1. Por quê? Que tipo de estratégia, que tipo de malandragem, que tipo de responsabilidade ele se livra, que tipo de responsabilidade ele divide, que tipo de responsabilidade? Compromissos, obrigações, então, a curto, médio e longo prazo. Segunda pergunta. Por que você acha que nós, eu, meu irmão, que separávamos as peças, por que você acha que nós começamos a separar os produtos, não só óleo e filtro, como qualquer outro tipo de peça? A vela cabe bobina. A gente só entregava depois que estava desmontado, estava na mão, estava na nossa mão. Depois esse vídeo, eu vou fazer depois que eu der a resposta desse vídeo, eu vou fazer um vídeo falando sobre por que nós começamos a pedir para tudo amostra de peça. Tudo. Podia ser bobina. A gente ia lá, olhava a bobina, que nem de Volkswagen. Volkswagen tem aquela de 6 vias e uma de 4 vias. Voyage, Fox, Gol, Saveiro. Tem 2 tipos de bobina. A gente olhava a bobina, a gente sabia qual era o modelo, mas a gente só separava ou só fazia o pedido da peça quando estava na nossa mão. A gente já sabia o código original, já tinha visto o código original, já tinha visto a marca que estava no carro, tudo. Mas a gente só separava quando estava na nossa mão. Mas isso
esse é assunto para um vídeo depois da minha resposta desse vídeo. Então, a segunda pergunta. Eu acho que eu já fiz, né? Por que separávamos só depois que não dava mais para o mecânico continuar o serviço? Ele falou, meu, já está desmontado, só preciso da peça. A peça na minha mão eu consigo trabalhar. Por que você acha? Eu não vou falar aqui quantos comentários eu quero nesse vídeo, quantas respostas, porque vai parecer um pouco chato, né? Mas eu vou aguardar algumas respostas. Eu vou até colocar no título desse vídeo como pergunta. Então, quando bater uma certa quantidade de comentários, eu vou, lógico que na mesma pessoa comentando 50 vezes, 30 vezes, para mim não vai fazer diferença. Comentários diferentes. Quero saber de você, mecânico. Você fala assim, pô, não, a gente faz isso por causa disso, a gente faz isso, eu já fiz isso por causa disso, eu já vi fazer isso por causa disso. Então, comenta, deixa o seu comentário aqui. Eu já tenho a resposta, muitas pessoas ficam assim, ah, o Renan está perguntando porque ele vai basear a resposta dele nos nossos comentários. Não é. Não é. Você pensa o que você quiser, mas não é. Nós temos as nossas estratégias, já tivemos nossas estratégias muito bem definidas na empresa. Então, nós já temos livro de reunião com essas pautas, com essas explicações. Todas as nossas reuniões, desde 2012, são gravadas, estão gravadas até hoje. Está nesse meu computador aqui, mais 2 computadores. Todas as reuniões eram gravadas, então eram 2 reuniões por semana. Então nós temos gravados até hoje. Então, essas minhas respostas que eu vou dar, eu tenho gravação. Todo colaborador que a gente contrata e ele tem algum tipo de dúvida, a gente puxa no nosso histórico de reuniões e mostra para ele. Fala, ó, tá vendo? Aqui a gente já comentou 15 vezes sobre esse assunto aqui na empresa. Você está ouvindo pela primeira vez, mas nós já comentamos 15 vezes. Nós pegamos o caderno de reuniões, o colaborador que entra, o mecânico hoje que entra, o vendedor que entra, o gerente que entra, nós fazemos uma reunião com ele depois que ele está contratado, depois que ele passou do período de experiência, a gente chama ele, a gente pega o livro de reuniões, a gente mostra para ele, ó, você foi contratado em junho. Desde janeiro, as pautas das reuniões são essas. Isso aqui, isso. E na outra semana a gente comentou disso, na outra semana a gente comentou disso, nós fizemos isso, nós mudamos isso, nós retiramos isso. Então nós mostramos para ele. Poucas empresas fazem isso, nem empresa grande faz isso. Nós também achávamos que isso era errado, que isso era perigoso, prejudicial em diversas formas, em quantidade, para a gente, para a empresa, para outros colaboradores, mas começou a acontecer algumas coisas na empresa que a gente começou a mostrar. Eu depois vou fazer um vídeo falando também, eu vou fazer um vídeo também perguntando para vocês qual é importante, o que vocês acham que é importante um colaborador entrar na empresa e você mostrar para ele, pelo menos há 6 meses atrás, um ano atrás, o que vem falando nas reuniões. Mostrar vídeo, palestras que tiveram, quem participou das palestras da empresa, acho interessante. Então, gente, é isso. Se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver algum complemento do vídeo, com certeza vai ter. Eu vou fazer alguma anotação e complemento no próximo vídeo, tá bom? Então é nóis, tamo junto, um abraço, até a próxima.